Então, pessoal, eu vou começar a apresentação rapidamente aqui, para até que os colegas que não estão presentes, como eu falei para o Tiago, a Jéssica e a Daniela que está aqui presente. Meu nome é Sérgio Gomes da Silva, eu sou biólogo, mestre em Ecologia e Conservação e doutorando aí na área de Ciências Ambientais, inclusive em Cáceres também, tá, Jéssica? Faço lá na Unemat, no programa de Ciências Ambientais, e trabalho nessa área de microbiologia, mais aplicada a um contexto de virologia, além de outras coisas que eu faço aí dentro da biologia, do teatro até a avaliação de impactos ambientais. Então, assim, a gente desenvolve muitos trabalhos aqui, a gente tem uma estrutura de laboratório de biologia que está passando por uma reforma agora aqui, muito bacana, e eu não sei até quando vai o curso de vocês, mas caso ele volte, a gente retorne dessa pandemia e volte às atividades presenciais no campus, mesmo que já tenha encerrado a nossa disciplina, eu vou fazer um convite para vocês virem conhecer aqui o laboratório nosso de biologia, tá? A gente tem um grupo de pesquisa aqui também bem bacana, que é o Ciências Socioambientais na Fronteira Brasil-Bolívia, onde a gente tenta conciliar uma série de atividades dentro do campus, beleza? Então, assim, não me entendam somente como um professor aqui, mas como um possível colaborador, auxiliar vocês dentro do contexto das áreas que vocês estudam, ou vocês trabalharem com a gente dentro de algum projeto de pesquisa ou extensão, tá bom? Fica aberto o convite já. A nossa disciplina, os slides estão projetados aí, né? Acredito que todo mundo está vendo tranquilo. A nossa disciplina é microbiologia aplicada, certo? Está meu currículo aí, caso vocês queiram entrar em contato, e está o link do meu currículo Lattes aí, caso vocês queiram conferir um pouco aí da minha trajetória acadêmica, tá? Então, vou começar o contexto da nossa aula. Caso tenha alguma pergunta, por favor, vocês abrirem o microfone, tá? E fala, professor, eu quero fazer uma pergunta, porque como eu fico olhando para o slide aqui projetado, eu acabo não podendo ver o chat, tá bom? Então, vocês podem abrir aí o microfone se pintar uma dúvida e fazer a pergunta, beleza? Vamos lá, então. Qual que é o objetivo dessa nossa disciplina? Os objetivos dela, primeiro, definir e diferenciar os conceitos, tipos de micro-organismos, quanto sua morfofisiologia e a distribuição espacial e classificação, compreender as diversas condições ambientais para o crescimento microbiano, conscientizar-se da importância dos micro-organismos nos ambientes e sua interação com os outros organismos vivos, tá? São os nossos objetivos. A ementa da nossa disciplina, Introdução à Microbiologia, a caracterização, identificação e classificação dos micro-organismos, noções de biossegurança em microbiologia e microscopia, técnicas de esterilização e acondicionamento de materiais microbiológicos, meios de cultura e rotinas procedimentais microbiológicas e o exame bacteriológico da água, tá? É o que está dentro da ementa proposta dentro do curso de vocês aí, beleza? E a forma de avaliação, ele envolve, principalmente nesse módulo RED, a aplicação de questionários. Eu posso enviar esses questionários lá no WhatsApp mesmo, se vocês preferirem, e aí vocês respondem e mandam uma cópia para mim posteriormente, no particular, para que eu possa fazer a correção, tá bom? A bibliografia básica que a gente vai trabalhar aqui tem a microbiologia do Pelcizar, o Ribeiro, tá? Roteiro e Manual de Bactérias e Fungos, o Trabulsi, que é a microbiologia também, e tem algumas outras bibliografias complementares, que a gente também pode utilizar. Algumas delas, se eu não me engano, eu tenho em PDF, eu posso disponibilizar para a turma posteriormente, beleza? Vamos lá. O que é microbiologia, certo? A definição ela é bem ampla quando a gente fala em microbiologia. Vamos pensar, por exemplo, um termo que se usava muito antigamente era tratado sobre micróbios. Eu sempre tive essa visão que a palavra micróbio se associava a vermes, mas a gente vai aprender que a microbiologia não está ligada necessariamente a vermes, mas a coisas bem menores que vermes, tá? Mas era um termo que foi muito utilizado e ainda é utilizado de certa forma. Outra definição de microbiologia: especialidade biomédica que se dedica aos estudos dos micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doenças, tá? Responsáveis pelas doenças infecciosas, englobando a bacteriologia, virologia e micologia. Quando a gente fala bacteriologia, vocês já lembram bactérias. Quando a gente fala virologia, vírus. E quando a gente fala micologia, tem gente que pensa que é mico, né? Mas micologia está ligada a fungos, tá? É uma outra definição de microbiologia. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só fazer uma pausa aqui.
Voltei. Pedi para o cachorro parar de latir aqui. Terceiro item. O estudo das criaturas vivas, pequenas demais para serem vistas a olho nu, tá? Então, são algumas definições de microbiologia. Olhando para a palavra em si, micro. Micro é pequeno, tá? Biologia, como vocês já sabem, biologia é o estudo da vida. Vida, logia, estudo. Então, é o estudo das coisas pequenas, certo? E é o que a gente vai estar vendo aí ao longo da disciplina. Por que a gente estuda microbiologia, pessoal? Muitas coisas, tá? E é uma área que vem crescendo de uma forma muito exponencial, até porque a gente está vivendo esse momento e a gente já vai falar sobre ele, tá? A gente discute diversidade, a gente discute o contexto de conhecimento, o contexto de interação, dinâmica, patógenos, biotecnologia, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, evolução e prevenção. Só abordar os termos destes. Diversidade do que, professor? Diversidade de micro-organismos. Você já imaginou se você pegar um punhado de terra na mão e você levar isso para um laboratório, separar isso aí bonitinho e for analisar para contar quantas bactérias tem? Você sabe quantas espécies você pode encontrar ali? Ou quantos indivíduos de bactérias de uma espécie você pode encontrar? Acho que você já ouviu falar que nós temos milhões de bactérias sobre o nosso corpo, né? Convivem de forma simbiótica com a gente. O que é simbiótica? Harmoniosamente, de certa forma, tá? Você não pode ter uma ferida na pele que às vezes ela pode entrar e aí você começa uma infecção bacteriana. Então, essa diversidade, ela é muito pouco conhecida, pessoal. Falando em diversidade, meu orientador doutorado, ele trabalha com primatologia, estudo de macacos. Ele está identificando uma nova espécie de macaco aqui no Mato Grosso. Olha para você ver, em pleno século XXI, um macaco, um bicho grande, sendo identificado pela primeira vez para a ciência. Então, imagina quando a gente fala em micro-organismos. Deve ter muita espécie desconhecida. E muitas dessas espécies, a gente precisa conhecer exatamente para quê? Primeiro, para entender essa interação. A gente sabe que essa interação microbiana com o solo, com seres vivos, é muito importante para a continuidade da espécie. A questão da dinâmica, como é que funciona essa interação. Os patógenos, pessoal, doenças, quais são desses micro-organismos que podem causar doenças para nós? E aí entra a biotecnologia, como a gente vai ver lá na frente, o contexto de manipulação genética, literalmente, o uso para a indústria farmacêutica, como é que a gente produz remédio sem conhecer o agente que causa a doença. A indústria alimentícia, todo mundo sabe que a gente usa uma série de micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, para a produção de alimentos. Evolução, a gente começa a entender como funciona esse processo de mudança a longo prazo, pensando que são seres pequenos que se multiplicam muito rápido, e a gente vai ver a evolução acontecendo ali, dentro de pequenas gerações em um curto período de tempo, e principalmente o mais importante de todos para mim é a prevenção. A maior problemática de doenças no mundo hoje não se chama, pessoal, no contexto da gente não conseguir fazer as curas exatamente para ela. A maior problemática nossa é que nós não fazemos o processo de prevenção. Ou seja, a gente conhece alguns agentes patogênicos, uma bactéria, por exemplo, um vírus novo, só que não entra-se com medidas de prevenção enquanto ele não causa uma série de danos, como a gente está vendo nessa pandemia aí, certo? Então tem que trabalhar a prevenção. Então são muitos os aspectos para estudar microbiologia, tá? Olha lá, você abre o jornal e está lá. Caso de doença da urina preta traz indícios de transmissão por vírus, diz pesquisador. Caso suspeito de febre amarela faz procura por vacina subir até 1000%. Trabalhador rural morre em Mato Grosso, vítima de hantavirose de secretária. Raiva transmitida por cachorro mata quase 60 mil pessoas por ano. E doença respiratória misteriosa mata 2 na China e gera alerta nos Estados Unidos. Essa notícia é de janeiro desse ano. E essa notícia é dessa semana. Brasil chega a 162 mil mortes por Covid-19. Tudo isso tem a ver com o quê, professor? Por que você está falando de notícia? Porque todas essas notícias estão correlacionadas com micro-organismos, tá? Doença da urina preta é um caso de um vírus que aconteceu meio ocasional lá no contexto do litoral nosso, e algumas pessoas morreram, outras se contaminaram, mas sobreviveram à doença. E aí eu nem sei mais como é que ficou, porque eu não sei se ela se alastrou, se eles controlaram, se eles identificaram qual que era o vírus, tá? Febre amarela é uma doença que mata há muito tempo já, e a gente tem que fazer campanhas constantemente para manter as pessoas imunizadas.
Hantavirose, pessoal, nós publicamos um artigo agora internacionalmente no início do ano, onde lá na região de Sinop, Sorriso, nós identificamos morcegos que tinham, eles tinham anticorpos para se defender de hantavirose. Isso significa o quê? Que esses morcegos já pegaram vírus em algum momento. Ou seja, a hantavirose, para quem não sabe, é uma doença letal que mata em torno de 50% das pessoas que pegam ela. Se 10 pega, 5 morrem, certo? E a hantavirose ela é associada só a roedores. Agora a gente está identificando que ela também está presente em alguns morcegos. Ela pode estar presente. Não confundam isso, eu vou matar morcego, tá, pessoal? Não vai sair matando morcego por aí, não. Mas dizendo exatamente que essas doenças vão se aproximando dos seres humanos, porque a gente vai impactando os ciclos biológicos e, consequentemente, elas vêm chegando mais próximos de nós, tá? Então, a hantavirose é uma coisa séria, tá? Raiva nem vou falar nada, né? Raiva é uma coisa absurda. A raiva nós conhecemos ela desde que nós somos gente, no contexto de organização humana, e até hoje a gente tem só uma vacina de prevenção para evitar que a doença se alastre e chegue no cérebro. Porque se ela chegar no cérebro, 100% letal. Nós temos 4 casos de pessoas que sobreviveram ao vírus da raiva no mundo, na história da humanidade. Então, raiva não é brincadeira, tá? Eu, particularmente, como eu atuo com morcegos, todo ano eu tenho que fazer a sorologia, coletar sangue e ver a quantidade de anticorpos que eu tenho para matar o vírus da raiva. E se eu não tiver com os anticorpos legais, eu tenho que tomar uma nova imunização, tá? Porque o risco está aí. E não vou falar nada do Covid, né? O Covid ele foi menosprezado de uma forma geral. Eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, tá, pessoal? Estou falando de mundo. Eu não estou falando de governo, de política, de nada disso. Eu estou falando como cientista. O Covid-19 ele foi uma patologia que ele surgiu. Nós já tivemos 2 patologias que surgiram na China nesse século, que foi uma em 2002, outra em 2009. Elas começaram pique, mas elas foram controladas. Só que o Covid-19, ele, bum, se alastrou muito rapidamente. Associa o quê? As pessoas viajam de avião para tudo que é lugar hoje, se tornou muito mais fácil viajar de avião hoje, né? Não só avião, a gente tem navio, a gente tem compras de mercadorias constantemente entre os lugares, certo? E isso, consequentemente, junto com o menosprezo das pessoas e a falta de conhecimento, levaram a esse contexto de pandemia e todos esses danos que a gente tem. Não só danos financeiros, mas os danos físicos, né? São 162 mil mortes no Brasil confirmadas pelo governo federal e no mundo todo esse número, eu não me lembro a última atualização, mas já tinha passado de 1 milhão de pessoas mortas no mundo todo. Então, assim, querendo ou não, por mais que a gente saiba que essas doenças, elas fazem parte, elas podem chegar, ninguém quer perder ninguém, né? E é aí que entra o estudo da microbiologia, certo? Para que a gente aprenda a conhecer esses micro-organismos e a lidar com eles, tá bom? Professor, quando é que começou essa história da microbiologia? Pega lá esse cara bonito aí. Esse aí é o Edward Jenner. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu mandar o cachorro baixar a voz aqui. Pronto. Cachorro baixou. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta antes que o senhor passe para a próxima etapa. Pode falar, Jéssica. A questão do coronavírus mesmo, o senhor estava discutindo aí mais no começo. Muitos falavam que ele não sobrevivia ao calor, mas a gente viu em vários estados a questão do calor aí e propagou da mesma forma. Isso tem alguma correlação? Tem uma relação mesmo essa questão da temperatura que a célula, sei lá, o DNA que é encontrado não suporta esse tipo de calor e tudo mais? Porque a gente vê que em estados quentes, como aqui mesmo, né, no Mato Grosso, né, que se alastrou de uma forma bem generalizada, bem forte, né? Tem uma relação isso? Ou isso era apenas mito? Porque a gente sabe que as fake news hoje está aí, muito forte, espalhando isso como se fosse uma única verdade, né? Isso acaba gerando um duplo sentido, às vezes informações errôneas ou informações que não condiz com o contexto. Jéssica, fantástica a sua pergunta, tá? É muito interessante que você trouxe. Nós temos um projeto de ensino que está acontecendo agora com os alunos do ensino médio. Eu tenho um grupo de teatro aqui, o EcoBioArts. A gente trabalha temas de questões ambientais. A gente está fazendo vídeo. Depois eu vou postar o link do nosso canal no YouTube para vocês verem os vídeos sobre essa questão do Covid, principalmente a propagação de informações falsas. Mas não vou me alastrar aqui, até para a gente
ter que ficar com uma aula muito longa nesse contexto. Vou falar exatamente o que você me perguntou. Nós não conhecemos o Covid-19. Essa é a grande verdade. Tem um pesquisador em Tulane, na Flórida, se não me engano, que é parceiro nosso aqui do Laboratório de Biologia, e a gente faz pesquisa junto, principalmente agora estamos começando um projeto sobre coronavírus. Logo que o corona se propagou, sabe, é algo totalmente novo. O coronavírus, o Covid-19, SARS-CoV-2, que é o nome dele oficial, ele é um vírus totalmente novo. Nós não conhecíamos ele. Ele surgiu literalmente em meados do ano passado lá na China. Provavelmente resultado do quê? De uma mutação. Quando saiu essa questão da propagação na China, as pessoas fizeram essa correlação. Mas no Brasil não vai suportar, porque ele não suporta temperaturas quentes, etc. e tal. Qual que é a problemática de um vírus? E por que a gente bate tanto na tecla do isolamento social? Não é isolar as pessoas porque a gente gosta de isolar as pessoas. Eu estou falando como cientista, tá? Até porque eu oriento as pessoas nesse sentido. Porque toda vez que você pensa que o vírus passa de uma pessoa para outra, ele vai gerar milhões de cópias dele dentro daquela nova pessoa. E dentro desse processo de replicação, ele pode gerar mutaçõezinhas. E essas mutações vão permitindo com que ele, de certa forma, evolua. E ele possa mudar características dele. Por exemplo, o vírus, o Covid-19 que ocorre no Brasil, ele não necessariamente é idêntico ao Covid-19 que você tem na China. Exatamente por quê? Porque ele se propagou demais entre as pessoas que não mantiveram distanciamento social, feriram algumas regras do contexto de usar máscara, por exemplo. Não estou falando nem de sair na rua, mas as pessoas param, não querem usar máscara, não querem tomar um banho, não querem passar um álcool na mão e evitar esse contato físico. Ele se propagou demais e ele foi se tornando mais desconhecido ainda. Os primeiros estudos realmente provaram que ele não suportava altas temperaturas, mas não altas temperaturas no sentido de que ele não poderia, uma pessoa, por exemplo, ficar no sol, vai matar o Covid. Isso não acontece. Altas temperaturas, por exemplo, eu estou com Covid-19 e eu espirrei e caiu no chão as partículas virais. E aí você imagina, a nossa temperatura aqui, essas partículas virais no chão. O sol em si ali, super quente, ele vai matar essas partículas virais, mas as que saíram do meu corpo, tá? As que estão dentro do meu corpo permanecem. E aí, o calor aqui, nós temos outra problemática, as pessoas se aglomeram mais ainda, porque elas querem ficar no ar-condicionado, elas querem sair desse ambiente para lá e para cá, e aí o vírus se propaga de uma forma mais fácil. Então, não há nenhuma correlação em relação a essa questão necessariamente da temperatura também, que ela é a justificativa para o vírus ter se espalhado mais. A problemática do Covid-19 ter se espalhado mais é exatamente esse contexto do desrespeito ao isolamento social. Porque você pensa comigo, vamos imaginar, por exemplo, quando a gente teve aqueles lockdowns, que parava tudo e falava para as pessoas ficarem em casa. Se todo mundo parasse uma semana, tá? Lembrando que a gente está com a pandemia desde o quê? Desde abril, né, pessoal? Então, você imagina, se todo mundo tivesse parado uma semana não, vou pensar 2 semanas, porque o tempo de incubação dele e de replicação viral, ele está na faixa de 7 a 21 dias, tá? Mas vamos pensar 2 semanas que as pessoas ficassem em casa. As pessoas que estivessem em condição de contaminação, elas provavelmente melhorariam, piorariam, procurariam a rede pública, certo? Seriam internadas, curadas ou morreriam, como aconteceu com 162 mil pessoas, e o vírus automaticamente pararia de circular, porque aquela pessoa que se curou, ela eliminou o vírus do corpo dela, entendeu? Então, o vírus já teria sumido há muito tempo, já teria caído há muito tempo. Aí você vai me perguntar, professor, mas por que está caindo a taxa de mortalidade agora de contaminação? Pontes Lacerda teve 56 mortos, se eu não me engano, na última atualização que eu vi. 56 pessoas morreram em Pontes Lacerda, pessoal. Pontes Lacerda tem 45 mil habitantes, se eu não me engano. Tem cidades muito maiores que Pontes Lacerda que não morreu tanta gente, mas aí tem outros fatores, né, que é a saúde pública. Mas aí vamos voltar aqui para esse contexto que eu acabei de falar para você. Se as pessoas tivessem ficado em casa, ou se elas parassem com esse contexto de se aproximarem sem os cuidados necessários, o vírus já teria se encerrado. Ele está diminuindo hoje, por quê? Porque muita gente pegou o vírus, certo? E sim, muita gente criou uma certa imunidade. Mas o que a gente está discutindo hoje na ciência do Covid-19 é quanto tempo dura essa imunidade da pessoa que se curou do vírus. Porque a gente sabe que há casos de reinfecção, de pessoas que se curaram de Covid e voltaram a se contaminar novamente. Inclusive, uma forma mais forte do Covid-19. Então, tudo é muito novo. Nós não conhecemos praticamente nada do Covid-19, tá?
clinicamente falando, a gente está aprendendo a conviver com ele. A taxa de contaminação está diminuindo porque muita gente pegou e está com uma imunidade prévia, e aí a gente sabe que o vírus vai parar de circular. Só que quando esse tempo vai passando, a gente tem os casos de voltar às reinfecções, que é o que está acontecendo na Europa agora, por exemplo. Eles estão tendo uma segunda onda da circulação do Covid-19. Respondi sua pergunta? Ou Sim, eu falei professor. demais e confundi? Não, deu para compreender. É porque é muita informação ao mesmo tempo, né? Acaba a gente não conseguindo compreender o contexto do que se espalha, né? Mas é isso mesmo, obrigada. Beleza, Jéssica. Mas depois a gente pode fazer um momento. Na semana que vem a gente vai ter uns momentos vamos trabalhar na sexta e no sábado. Aí qualquer coisa a gente faz um momento só para debater sobre microbiologia também, tá bom? Vamos voltar lá para o Edward Jenner. Esse cara aí que viveu lá em 1796, pessoal. O que surgiu aí não é microbiologia em si, tá, pessoal? É literalmente os estudos voltados para a microbiologia. A gente sabe que a microbiologia, ela nasce com o quê? Com o microscópio. É a partir de então que a gente começa a entender que tem seres muito menores. Para vocês terem uma ideia, até o século XVIII, praticamente as pessoas dividiam os seres vivos em animal e planta. Não se conhecia outras formas de organismos vivos. Então o Edward Jenner também não foi o cara que fez isso. Quem fez essa identificação foi a galera que trabalhou com o microscópio. O Edward Jenner, ele trouxe o contexto de trazer a microbiologia para a parte clínica na espécie humana. Tá? E o que ele fez? Ele fez os primeiros estudos com a varíola humana. Todo mundo já deve ter ouvido falar da varíola humana, né? A varíola humana é essa doença aqui, ó, onde vocês veem a evolução do segundo dia até a fase de convalescência numa criança, por exemplo. É claro, além das cicatrizes horríveis que ficam, muitas pessoas morrem pela varíola. O Brasil, de certa forma, não tem mais essa problemática com varíola, mas ela ainda acomete alguns países, principalmente os países mais pobres, tá? Mas por que eu estou falando do Edward Jenner? Edward Jenner, como é que ele começou a estudar e entender o que era um micro-organismo sem ter conhecimento ainda de que existiam? Ele começou a perceber que as pessoas que mexiam com a ordenha de vaca, as vacas também podem pegar, tá? Os mamíferos, de uma forma geral, pegam a varíola. E as pessoas que mexiam com ordenha de vacas contaminadas, que ficavam com essas feridas nas tetas na hora que ia lá, e as pessoas ficavam manipulando ela, as pessoas que mexiam com essas vacas doentes, elas não desenvolviam formas agressivas de varíola. Que loucura. Por que elas não desenvolviam? Foi a pergunta dele. E aí o Edward Jenner, naquela época, ele fez um experimento. É claro que esse experimento hoje jamais seria aceito, mas o que ele fez? Ele pegava nessas pessoas que estavam infectadas, principalmente nas vacas, nos animais que ele tinha lá, pegava essas pústulas, que sai pus, tá? Dessas inflamações, e raspava essas inflamações, e pegava pessoas, fazia corte nas mãos dela, e botava em contato essa pessoa com essa pústula. Olha que loucura. E aí, o que acontecia com essa pessoa? Ela desenvolvia a varíola. Só que ela desenvolvia a varíola de uma forma mais branda. E quando ele fazia isso novamente, essa pessoa nem desenvolvia a varíola. Ele entendeu que essas pessoas que entravam em contato com a varíola nesse formato, elas pegavam uma forma mais branda porque era mais local. Entenderam? E aí, consequentemente, elas criavam anticorpos mais rapidamente. Lembra que quando a gente fala em vírus, nós criamos o quê? Anticorpos naturalmente para matá-los. Nós não temos remédios para vírus, nós temos remédios que nós usamos em pessoas que são infectadas com vírus para diminuir os sintomas que os vírus podem causar. Inchaço, tá? Coriza, não para matar o vírus. O que mata vírus são reações imunológicas do nosso corpo, ou seja, os nossos anticorpos. Então, por isso que a gente tem que manter os anticorpos, o nosso sistema imunológico saudável, para que a gente esteja sempre produzindo anticorpos, certo? Então, o experimento do Edward foi um experimento muito bacana para a época dele, tá? Porque ele descobriu uma forma de infecção que não se conhecia e que aquilo era causada provavelmente por algo muito menor que estavam nessas feridas que surgiam. E a partir daí veio a ideia do que a gente formaria depois, que é a vacina, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a vacina, por exemplo, o que é a vacina? A gente vai falar sobre a vacina. Deixa eu só terminar essa parte, porque eu vou falar sobre o criador da vacina. Só esse aqui é um histórico dos chineses. Os chineses, bem antes do Edward Cooper, na história do desenvolvimento da China, eles já pegavam essas pústulas, essas crostas secas da varíola, e já cheiravam ela para criar imunidade, resistência a ela, tá, pessoal?
Já faziam isso como forma de proteção antes do Edward Jenner. Mas o Edward Jenner foi na Europa e da Europa a gente saiu para o mundo todo, tá? E a varíola é uma doença importante por quê? Porque ela foi a primeira doença infecciosa extinta da face da Terra por vacinação preventiva. Mas ela ainda causa, alguns casos, está voltando, principalmente em países pobres, tá? Só a parte que a varíola dizimou muitas vidas humanas, inclusive aqui no Brasil, tá? Introduzida no Brasil pelos portugueses que vieram para cá e trouxeram, mataram, muitas pessoas morreram na época da chegada dos portugueses aqui, mais de 30 mil mortes na região da Bahia, por exemplo, tá? Deixa eu só ir para esse slide aqui que eu quero falar sobre esse cara, que eu já volto nos outros, para falar da vacina. Que é o que é a vacina. Quando a gente fala em vacina, pessoal, acabei de falar para vocês que vacina é uma medida de prevenção para quê? Para que seu sistema imunológico tenha uma reação antecipada a um possível contato com uma doença infecciosa. No caso, vírus. Esse cara aí, o Louis Pasteur, além de ter feito a questão da pasteurização, que vocês já devem ter visto no contexto da química, ter inventado o processo de pasteurização, ele também foi um cara muito importante no contexto da biologia para falar sobre que os seres vivos são formados a partir de outros seres vivos, mas não é o que a gente vai entrar aqui. E o Louis Pasteur também trouxe uma coisa em 1850, que foi desenvolver a primeira forma de vacina para ser aplicada nos humanos, tá? Ele estudava o bacillus anthrax, que é o famoso anthrax, e ele tratava eles com ácido fênico a certa temperatura para inativá-lo, tá? O bacillus anthrax é uma bactéria, mas ele conseguia inativá-la em laboratório e depois ele fazia a imunização de bovinos e ovinos. Ele aplicava essa bactéria já fragmentada, morta, e ele percebia que os bovinos e ovinos não se contaminavam mais por anthrax, certo? O que ele criou com isso? O que nós chamamos de vacina, tá? Ele criou também a primeira vacina que a gente começou a utilizar para a raiva. Ela evoluiu ao longo do tempo, mas ele foi o criador também. Então, o que é uma vacina? Quando você pensa numa vacina, é um processo de imunização prévia com parte ou aquele ser vivo atenuado ou morto, no caso um vírus ou uma bactéria, de forma com que isso chegue na sua corrente sanguínea. Seu sistema imunológico vai interpretar, tem alguém querendo causar uma doença aqui. Ele vai começar a criar anticorpos que vai matar aquele agente patogênico, no caso, um vírus ou uma bactéria, ou um fungo, ou qualquer outro corpo estranho que está tentando prejudicar você, tá? Isso é a vacina. Só voltar para cá, a varíola aqui, ó, a questão das mortes. E aí um pouco do histórico, continuando o histórico aqui do contexto de como foi mudando esse contexto da microbiologia voltada para essa questão, principalmente da saúde pública. Em 1820, por exemplo, o pessoal começou a usar desodorantes para redução da decomposição nos necrotérios, lá na região da França, da Europa, de uma forma geral. Eles pegavam hipocloreto de sódio e isso fazia com que evitava-se aquele processo de putrefação e as pessoas que morriam eventualmente de doença não contaminavam as pessoas que estavam dentro desses ambientes manipulando esses corpos. Então, foi um avanço lá em 1820, tá, pessoal? Há 100 anos atrás. Em 1840, teve uma análise visual bacana do Ignaz Samvius, que ele descobriu que havia uma febre do puerpério. O que era a febre do puerpério? As mulheres grávidas geralmente ficavam doentes, pegavam uma infecção depois que elas tinham os nenéns, dentro dos hospitais e morriam. E aí ele começou a associar que isso acontecia como? Provavelmente porque os médicos não faziam higienização das mãos naquele período. Então, eles atendiam uma pessoa doente e depois eles iam atender uma pessoa sadia, no caso, fazer um parto. Olha para você ver como a higienização das mãos é algo fundamental e não era usada há 80 anos atrás. A partir desses trabalhos, dessas observações do Ignaz, começou-se a fazer higienização de atendimento entre um paciente e outro. Eu sempre lembro disso quando a gente olha para essa imagem no contexto do jaleco. A gente vê muito dentro da rede pública de saúde as pessoas saindo do ambiente de hospital com o jaleco e entrando dentro do ambiente do hospital com o jaleco, tá, pessoal? Isso é errado. Profissionais de saúde que trabalham com questão de saúde pública ou agentes patogênicos devem usar o jaleco somente dentro dos ambientes. Se você sai desse ambiente, você pode estar contaminado com esse material que pode ter caído partículas em cima do jaleco e pode contaminar outras pessoas, inclusive a sua família em casa. A mesma coisa serve quando ele vai com o jaleco de lá de fora para dentro de um hospital, tá?
E isso a gente está vendo no Covid-19. A gente não usa jaleco, mas eu, quando chego em casa, que eu saio, que eu vou no mercado, vou no banco, alguma coisa, eu chego em casa, lá fora mesmo, eu tiro a minha roupa, coloco ela para fazer a lavagem, e aí venho, entro dentro de casa para tomar um banho. Porque eu tenho pessoas, eu tenho crianças que moram comigo, meus filhos, tem minha mãe que é idosa que mora comigo, e eu tenho essa preocupação de evitar trazer o Covid-19 para dentro da minha casa, tá? E é o Louis Pasteur que eu falei já para vocês. 1860, o médico Joseph Lister, ele começou a usar o ácido carbônico, o fenol, para fazer curativos e higienizar o ar ao redor dos pacientes. Então a gente começa com um processo que a gente vai ver lá na frente, que é o processo de fazer a desinfecção do material que é utilizado dentro dos espaços laboratoriais, tá? Muito importante e fundamental para que você evite contaminações. A gente vai ver que existem equipamentos para fazer essa desinfecção. Em 1890, o Robert Cook, ele fez um trabalho com ovelhas, continuando o trabalho do Louis Pasteur com anthrax. Ele conseguiu isolar uma bactéria fora do animal, então a gente começou a conhecer os micro-organismos, esse trabalho do Robert Cook. O Alexander Fleming, você já deve ter ouvido falar dele, em 1940, ele descobriu a penicilina. E descobriu que a penicilina, não sei se vocês sabem, era um fungo, ela é usada para o contexto de curar doenças, né? É um dos nossos melhores aí antibióticos até hoje na história nossa. E diz a história que ele descobriu de forma acidental isso daí. Ele fazia uma análise de bactérias em placa Petri e deixou uma dessas placas exposta de um dia para o outro, e o fungo pousou um espórulo do fungo sobre essas bactérias, e todas as bactérias que estavam na região onde ele pousou esse espórulo começaram a morrer. Olha para você ver como é que foi a descoberta científica. A partir daí, nasceu-se o melhor antibiótico que foi usado até hoje pela nossa espécie, tá? Em 1950, a gente começou com uma coisa muito bacana que só vem avançando nos últimos anos, o trabalho do Ledberg, do Tatum e do Bidley, que é o trabalho com recombinação genética em bactérias. A gente vê muito falar em transgênico, recombinação genética, melhoramento de plantas, né? Isso é feito através de recombinação genética. Em laboratório, mistura-se partes de DNA de seres vivos diferentes. É claro, eu não vou entrar nos detalhes das complicações que podem acontecer por aí, mas tem muita coisa boa que é feita com recombinação genética. Mas tem que ter cautela também. E é uma coisa já antiga, de 1950, mas isso aqui só vem mudando ao longo dos últimos anos. Em 1960, o Jacobi e o Monod fizeram as primeiras descobertas de controle da síntese de enzima e o controle genético dessa síntese de enzima. Isso é muito importante para entender esses micro-organismos, tá? Em 1980, os trabalhos do Bishop e do Varmus fizeram a descoberta das células cancerígenas, e a partir daí nasceram-se os tratamentos para o câncer, certo? Só um minutinho, pessoal. Mandando o menino baixar toda a voz ali. Em 1985, nasceu-se a PCR. Muita gente conheceu esse termo PCR agora no Covid-19, que é nada mais que a reação em cadeia da polimerase, que ela serve para quê? O que é a PCR? Você pega um pedacinho, uma amostra, e aí se tiver um vírus ali, uma bactéria, você leva para o laboratório, e através desse experimento, dessa reação em cadeia, você promove uma ampliação da sequência do DNA daquele organismo, para você identificar que espécie se trata ou que tipo que se trata, tá, pessoal? E por que eu falo do Covid? Porque a gente tem dois testes hoje que são usados em relação ao Covid principais aqui no Brasil. É o teste rápido, que ele é feito através de um mini equipamentinho que o pessoal criou, só que ele tem muitas falhas, ele não consegue identificar com 100% de certeza. E tem esse da PCR, que ele é feito em laboratório, ele é mais demorado um pouco e é mais custoso, tá? Aí, esse daí, sim, ele te dá 99,9% de certeza, certo? Criado em 1985. Em 87, o Proust fez um trabalho com os prions, não sei se vocês sabem, os prions são proteínas infecciosas. Uma doença bem bacana sobre prions é a doença da vaca louca, todo mundo já deve ter ouvido falar. É uma doença neurodegenerativa que vai destruindo o cérebro de bovinos, e ela é causada por uma proteína infecciosa. Trabalho do Stanley, que levou o prêmio Nobel na época por isso, tá? E muitas outras descobertas, pessoal. Eu gosto de fazer sempre essa base de dados inicial para vocês terem uma dimensão de que tem muitos trabalhos sendo feitos. Eu tenho que atualizar esse histórico meu, porque tem muita coisa nova que foi acrescentada nos últimos anos.
E muita coisa se acrescentar ainda, que depende dos novos cientistas que estão se formando aí, tá bom? Quando a gente fala, então, em micro-organismos, como eu falei para vocês, a gente tem que olhar para essa imagem aqui e pensar na evolução dos organismos. Então, olha lá, vocês estão acompanhando aí, eu tenho desde o reino Monera ali, as eubactérias, as arqueobactérias, eu vou para o reino protista, e aí eu tenho de tudo um pouco aqui dentro do reino protista, incluindo as algas e os protozoários, tá? Eu vou para o reino fungi, onde eu pego os fungos unicelulares e multicelulares, e aí eu vou para as plantas e para os animais. Essa diversidade de espécies não é totalmente conhecida ainda, principalmente quando a gente vem de fungo para baixo. Ou seja, a gente conhece planta, a gente conhece bastante animal, mas fungo para baixo a gente conhece muito pouco, tá? Então tem muita coisa a ser feita aí dentro desse contexto. E eu pergunto para vocês, de uma forma geral, eu sempre boto esse slide aí, para entender o que é esse contexto de vida. Quando a gente fala de vida biológica, as pessoas sempre pensam no contexto de uma vida mais macroscópica, né? Coisas grandes, igual o ser humano olhando na paisagem. Eu sei que a vida é a nossa espécie. Nós somos uma forma de vida, né? Quando a gente olha para os mamíferos, onde a gente se encaixa também, a gente sempre fala assim, isso é uma forma de vida também, né? Uma forma de vida fácil de se visualizar. Quando a gente olha para isso daqui, a gente vê vida, né? Facilmente todo mundo identifica isso aí como girinos, né? Espero que ninguém tenha pensado que seja outra coisa. Nada mais que anfíbios em um processo de metamorfose que vão começar para se tornarem sapos, rãs e pererecas, né? Mas é uma forma fácil de se identificar ainda. E quando eu olho para isso aqui, isso é uma forma de vida? Parece mais uma escarra, né? Que alguém passou mal, deu uma espirrada e o negócio voou. Mas é uma forma de vida. Para quem não sabe, isso é uma ameba. Eu estou olhando aí dentro do microscópio e vendo um ser vivo unicelular completinho. Então, as formas de vida, pessoal, elas são baseadas no quê? No reconhecimento da vida dentro do contexto das propriedades e processos, tá? Propriedades do quê? Físicas dos indivíduos, em primeiro lugar, e processos a quais eles estão inseridos. Quando a gente fala de vírus, por exemplo, o termo vírus na biologia, ele é muito discutido sobre se ele é um ser vivo ou não é um ser vivo. Eu sei que vírus, ele tem características tanto de ser vivo, como ele também, de certa forma, não se encaixaria como ser vivo, porque ele não consegue conduzir um processo por conta própria, ele precisa de um hospedeiro. Explica de novo, professor. Vírus, o que o vírus é? O vírus é nada mais que uma cápsula, geralmente envolvido por uma cápsula, ou não, existem outras formas de vírus também, e eles têm um material genético, DNA ou RNA, ou eles podem ter os dois. A maioria dos vírus é DNA ou RNA só, tá? E aí eles têm algumas proteínas associadas. Só que os vírus por si só, ele não tem as outras características que a gente já vai ver logo à frente de uma célula. E ele não tem condições de se autorreplicar por conta própria. Ele precisa pegar a maquinaria celular de um ser vivo, de uma célula, ou de uma bactéria, ou de um fungo, ou de um protozoário, ou de uma planta ou animal, para que ele possa pegar essa energia desse ser vivo para produzir cópias dele. Então, na biologia, a gente fica meio em cima do muro. Ele é uma forma de vida, mas, ao mesmo tempo, ele não é uma forma de vida. Tá? Nós vamos ficar nessa dúvida, literalmente. A gente sabe que, para ele poder se replicar, ele precisa de outro organismo. Covid-19. Até onde a gente sabe, ele surgiu provavelmente de um contato entre um ser humano e um animal infectado. Está em discussão o pangolim, está em discussão os morcegos. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Contágio. Se não assistiram, procurem ele. Quem tem acesso à Netflix, ele tem na Netflix, se eu não me engano. Ele fala exatamente sobre esse assunto. Tá? O contexto do marco zero de como um vírus chega até a nossa espécie, principalmente os vírus que vêm de animais. Então, provavelmente alguém estava sem máscara, respirando sem a máscara em cima do bicho na hora que estava cortando ele, ou estava com um corte na mão e entrou em contato com um vírus que estava dentro de um outro organismo. Tá? Então, vírus é essa incógnita aí, a gente vai deixar aí mesmo. Vamos pegar aí em relação aos seres vivos. Quais são os processos que você fala, professor? Quando a gente fala em processo, vamos pegar primeiro a divisão que a gente faz classicamente dentro dos seres vivos. Existem seres vivos autotróficos, existem seres vivos heterotróficos. Apesar de estar aí em espanhol aí, é fácil a leitura, vocês podem ver ali. Tomam a matéria inorgânica do exterior, ou seja,
A matéria inorgânica que esses indivíduos pegam vem do exterior. O que é autotrófico primeiro? Trófico vem do contexto de alimentação. Auto vem de autossustentável. Hétero vem de diferente, certo? E trófico de alimentação. Nós, por exemplo, somos heterotróficos. Por quê? Porque nós precisamos comer outros organismos para produzirmos a nossa energia, certo? E manter nossos processos funcionando. Os autotróficos, como as plantas e as algas, eles têm a autossustentabilidade que eles não precisam comer outros organismos vivos. Eles só precisam de matéria inorgânica, tá? Professor, volta. O que é essa matéria inorgânica? Água, por exemplo. Sais minerais, por exemplo. Então, imagina uma planta. Uma planta, ela está lá no ambiente, pegando a água e pegando sais minerais que estão no solo, certo? Ela leva isso para suas folhas e aí, com a ajuda do sol, ela faz um processo de fotossíntese, que é uma metamorfose dessa matéria inorgânica em uma matéria orgânica, que ela vai usar como alimento, que é a glicose, o açúcar. Nós, diferentemente, não podemos viver só de terra, comer terra, certo? E só tomar água. Lembrando que a água é um mineral, tá, pessoal? Nós precisamos comer outras formas de vida. Então, nós temos que comer animais, nós temos que comer plantas, fungos, para que a gente possa manter os nossos processos funcionando, tá? Então, toma matéria inorgânica do exterior, tanto nós quanto as plantas e as algas fazem isso. Toma matéria orgânica do exterior, nós fazemos isso. Nós comemos outros seres vivos, plantas não, e algas, né? Produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. As plantas fazem, autotróficas, heterotróficos não. Usa energia solar para produzir a matéria orgânica, plantas fazem, nós não podemos viver só de sol, apesar que o sol faz bem, tá? Para produzir vitamina D, até às 9 horas. Mas não alimenta a gente por inteiro. Usa energia química acumulada e dá matéria orgânica. Ambos fazemos isso, certo? Qualquer dúvida depois vocês podem perguntar. Ou podem abrir o microfone, tá? E não se preocupem com isso, é só para relembrar alguns conceitos básicos para a gente entender esse contexto de falar sobre formas de vidas microscópicas, tá? Aqui é só uma imagem, um organograma para vocês entenderem o contexto do heterotrófico e dos autotróficos no processo metabólico. Lembra dos processos que eu falei para vocês? Então, seres vivos têm processos. Quando você olha uma rocha, uma pedra, ela não faz nada disso. É o que diferencia ela de um ser vivo. Ela não tem esses processos. Ou seja, ela não tem um metabolismo. Ela não vai promover um trabalho celular que vai gerar o quê? Vai gerar coordenação para eu poder andar, vai gerar o contexto de divisão celular para poder renovar as minhas células, os meus tecidos. Vai gerar o contexto do calor e assim por diante. Tá? É só um gráfico para vocês entenderem isso daí, depois vocês podem olhar com calma para ele, mas ele não faz parte de atividades avaliativas, é só para relembrar conceitos, tá bom? Aqui é da química de vocês, mesmo que vocês gostam, estão fazendo cursos técnicos em químicos, né? A contexto da matéria, que tudo dentro do contexto inorgânico são os compostos que fazem parte da nossa formação e fazem parte da formação de todos os seres vivos de uma forma geral, tá? Então, a matéria, ela consiste em elementos químicos na forma pura e nas suas combinações, os compostos que formam formas de vida e formas de não vida, como a gente falou da pedra, por exemplo, agora há pouco, tá bom? Olha para a nossa espécie, por exemplo, pensando em nós como seres vivos, e nós somos seres vivos, né? Olha a nossa formação em termos de compostos inorgânicos. 96% de vocês é formado por isso, pessoal, oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Mais oxigênio, tá? Do que nitrogênio, hidrogênio e carbono. 4% de vocês é formado de cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio. E 0,01 aí, tá? Algo quase que insignificante, aparentemente, não bate nessa conta 96 mais 4, né? Mas pega aí 3,99 aí desses 4%. É o boro, cromo, cobalto, cobre, flúor, iodo, manganês, ferro, molibdênio, selênio, silício, estanho, vanádio e zinco. Isso é a formação da espécie humana, por exemplo, e ela também se extrapola aí para as outras formas macroscópicas. Nas microscópicas, ela muda um pouco, tá bom? Composição química das nossas células. 70% de nós é água, tá? O resto se divide em proteínas, ácidos nucleicos, que são nosso material genético, DNA e RNA, carboidratos,
e as gorduras, os lipídios, sais minerais e os outros compostos, inclusive aqueles que eu falei agora há pouco para vocês. Então, nós somos praticamente todos formados por água. É claro que isso muda de acordo com cada ser vivo que eu estou vendo, tá bom? E aí, pessoal, por que eu faço essa introdução? Para falar exatamente que todo ser vivo é formado por célula. Lembra do vírus? O vírus não entra nesse contexto, por isso que a gente deixa ele meio em cima do muro. E quando a gente olha para células, a gente tem algumas características básicas. Primeiro, o que estuda essa área é a citologia. Citologia é estudo das células, cito. Célula é a menor unidade funcional dos seres vivos, tá? Nossos olhos são formados por células de uma forma geral e, inclusive, células musculares que se movem muito rapidamente. Cada ação que você faz, a minha voz saindo, a manipulação da minha mão aqui se inicia a nível celular, tá? E boa parte das células são microscópicas, não são visíveis a olho nu, com exceções. Olha para o ovo que a gente come todo dia da galinha. Ali é uma grande célula, né? Mas, de uma forma geral, as células são microscópicas. Precisamos de estrutura para vê-las, tá? A citologia, como eu falei para vocês, é o ramo da biologia que estuda as células no que se diz respeito à sua forma, componentes, funções e importância na complexidade dos seres vivos. E é uma área fundamental para a microbiologia. A história dela começa com esse cara bonito aí, dessa cabeleira, o Anthony van Leeuwenhoek. Ele foi o primeiro cara da história a criar um microscópio e fazer observações de células. Apesar de não ser cientista, ter vivido lá no século XVI, XVII, ele criou esse microscópio que vocês estão vendo na mão desse menino aí, uma réplica dele, e ele tinha uma lentinha ali, ele colocava a amostra na outra ponta e olhava e via os tecidos. Ele era um vendedor de tecidos, e aí ele começou a observar os tecidos para ver a qualidade da fibra e começou a ver pequenas estruturas dentro desse contexto, dessas visualizações. Foi aí que ele começou a colocar outras coisas no microscópio que ele criou, inclusive identificando as primeiras bactérias aí e algumas espécies microscópicas de fungos. É um trabalho que começou lá em 1632 a 1723, quando ele viveu, tá? E aí, é claro, isso era uma única lente. Depois esse microscópio foi melhorado pelo Robert Hooke, e aí criou um microscópio composto, que tem uma lente ocular em cima, e a lente objetiva, a gente vai falar sobre microscopia lá na frente, tá? E aí começou também a fazer observações de outros seres vivos. Ele, inclusive, essa imagem que vocês estão vendo abaixo, da cortiça aí, é a representação do tecido vegetal. Mas ele não estava vendo células, apesar de ele ter chamado de células na época, tá, pessoal? Foi daí que nasceu o nome. Ele via aí a parede celular, lembrando que as células vegetais, além da membrana plasmática, ela tem paredes celulares também, tá? A história aí, do contexto da microbiologia, avança ainda com Robert Brown, que foi o cara que fez análise de tecidos vegetais e descreveu a presença de núcleo dentro das células eucarióticas, dos seres mais complexos. E o Matthias Schleiden e o Theodor Shem, eles chegaram a uma conclusão em conjunto de que todas as plantas e animais são compostos por célula, criando uma teoria celular, tá? Que se expandiu posteriormente quando a gente avançou com os estudos para o contexto microscópio também, incluindo aí os fungos, protozoários, as algas e as bactérias. Todos eles possuem células, tá? O Rudolf Virchow criou esse livro aí, Patologia Celular, e aí criou também o contexto de que todas as células surgem de outras pré-existentes. Ou seja, não há vida se formando do nada. Ela se forma a partir de células pré-existentes, tá? E o Gregor Mendel foi o cara fundamental aí para falar sobre os princípios da hereditariedade, de falar de como essas células interagiam na formação de outros indivíduos. Lembrando que isso é só um histórico da biologia para vocês se situarem um pouco dentro da microbiologia, tá, pessoal? Falando da microbiologia de uma forma geral, tá aí, ó, a microscopia. A gente tem aí uma faixa de visualização que é feita através do olho nu. Depois dessa faixa, a gente vai para o microscópio óptico, que a gente usa no laboratório de biologia nosso. E depois dessa faixa, a gente vai para a microscopia eletrônica, tá? Isso tudo em nanômetro aí. Quando a gente olha para esse contexto, no microscópio óptico, a gente vai até o contexto de visualização de bactérias. Vírus, macromoléculas e átomos para baixo, a gente só poderia fazer a visualização com o microscópio eletrônico, que são bem mais complexos, mais caros e não estão presentes em todas as instituições,
tá? Mas a gente avançou muito ao longo dos últimos anos. Aqui no nosso laboratório a gente tem esse aqui, eu só vou fazer uma apresentação dele, tá, pessoal? Vai ter uma aula que eu vou postar um vídeo para vocês do uso do microscópio, para ficar uma coisa bem prática. O microscópio é o mesmo modelo, é semelhante ao modelo que a gente tem aqui. Você tem em cima ali as lentes oculares, onde você vai colocar os seus olhos. Aquilo é regulável, então você consegue mexer para você encaixar corretamente dentro da sua face. O braço, aquela parte, ele é para você carregar o microscópio de um ponto para o outro. A gente não pega por baixo dele para carregá-lo, tá? A gente pega pelo braço. O revólver não é para atirar, tá? Esse revólver, ele lembra esse contexto de revólver, é um nome que foi dado lá no princípio, quando se criou o microscópio, devido a ele parecer um tambor de um revólver, onde estão inseridas as lentes objetivas ali. Então ele roda como se fosse um tambor de revólver. Mas ali ele serve exatamente para isso, para você rodar e decidir qual lente objetiva você vai usar. Aí a gente tem lentes objetivas de 10 vezes mais, 20 vezes mais, até 100 vezes mais, aí depende do contexto do microscópio que você tem, tá? Para aumentar a quantidade de visualização. Mas a gente vai ter uma visualização prática disso aí que a gente vai fazer, eu vou fazer no laboratório e vou mandar para vocês. A platina é aquela parte ali onde fica literalmente o contexto onde você vai colocar as amostras, e aí a gente coloca as amostras aí através de uma plaquinha de vidro, que a gente vai mostrar na aula prática, tá? Que é a lâmina, que vem sobre ela a amostra, e aí a gente bota sobre a amostra a lamínula, outro vidrinho, coloca ali, coloca a objetiva, coloca os olhos na ocular, e aí você vai focar. Para focar, você vai usar esse parafuso ali, grandão, que a gente chama de parafuso macrométrico, que ele vai servir para baixar e levantar essa questão da platina, tá? E o micrométrico, que é para você deixar bem visível o que você está vendo, às vezes para você alinhar, para deixar ela bem visível, tá? Abaixo tem um condensador, que regula a quantidade de luz que chega na amostra, e a iluminação em si. Lembrando que o microscópio, ele funciona de que forma, pessoal? A iluminação, ela vem de baixo para cima. Então, de certa forma, ela tem que passar por entre algumas partes da sua amostra para que essa luz possa chegar até na lente ocular, atravessar a lente objetiva e chegar na lente ocular, para que você visualize a estrutura. O que você está visualizando não pode ser totalmente iluminado, ele precisa reter parte dessa iluminação, porque senão você vai ver só a iluminação lá na lente ocular, tá? Mas lembrando, eu falo isso por quê? Porque a gente tem uma outra coisa no laboratório, que são as lupas eletrônicas. Aí a luz vem de cima para baixo para visualizar uma amostra. Só que não dá para ver essas coisas microscópicas igual a gente vê dentro do microscópio. Tá bom? Mas a gente vai ter uma parte prática dessa parte aí. Aí só para vocês lembrarem da estrutura das células, lembra que eu falei de procarioto e eucarioto? O eu vem de verdadeiro, então são as células que têm núcleo, que estão nos seres mais complexos, como nós, e o procarioto é das células mais simples que estão presentes nas bactérias. Elas não têm um núcleo pré-definido, tá? Eucariotos, núcleo, procariotos, sem núcleo pré-definido, onde fica o DNA, tá? A estrutura é bem comum, de uma forma geral, todas elas têm membrana plasmática, que é aquela proteção em volta da célula, que retém, não é parede celular, tá? Parede celular é fora a membrana plasmática. Aí está presente em algumas bactérias e vai estar presente também no contexto das plantas. O citoplasma, que é o líquido que tem no interior das células, os cromossomos, que é nada mais que material genético, os ribossomos, que são os caras que fazem a síntese de proteína. A gente não vai entrar em detalhe, porque isso aí já é mais da biologia específica. Alguns exemplos de células, de diferenças, né? As pessoas sempre têm uma associação com células redondinhas, mas aí a gente tem células diferentes, de um paramécio, por exemplo, um neurônio, a uma célula muscular, a uma célula do sangue, uma célula epitelial, ou uma célula do contexto do tecido conjuntivo. Então, tem variações nessas formas das células, tá? E lembrando que toda essa complexidade, principalmente no contexto de nós, macro-organismos, inicia com a junção de duas células, que é aquele contexto da reprodução sexuada, né? Isso não acontece nos micro-organismos. Os micro-organismos, na maior parte, eles vão ter um contexto de reprodução assexuada, mas há casos de reprodução sexuada, tá? Que a gente vai estar vendo dentro dos grupos especificadamente. Nós, por exemplo, estamos aí, ó, o óvulo espermatozoide da mamãe, que gerou uma célula mais complexa, que foi se dividindo e formando todos os tecidos e órgãos do nosso corpo, e estamos aqui firme e forte, certo? Aqui só para lembrar o contexto do núcleo,
para vocês terem acesso a essa informação, que foi o Robert Brown lá que descreveu na célula vegetal inicialmente. É uma estrutura de um núcleo completinho, tá? O núcleo é onde está material genético, de uma forma geral, tá? Onde estão os ribossomos, né? Alguns ribossomos ali dentro. Aí você tem um contexto da eucromatina, os poros, a heterocromatina, mas a gente não vai entrar nesses detalhes porque não faz parte do contexto da microbiologia aplicada. Só para vocês terem uma noção, relembrarem algumas coisas aí em relação à biologia, para não se sintonizarem um pouco, não ficarem muito fora, certo? Aqui só um exemplo de núcleo, para qual a função dele é armazenar os cromossomos, produzir o RNA, certo? Coordenar e comandar as funções celulares e também fazer a divisão celular. Então, o núcleo é muito importante dentro do contexto das células eucarióticas, tá? Nos micro-organismos, a gente vai encontrar uma pluralidade aí, dependendo do que a gente está trabalhando. E lembrando que vírus não vão ter nenhum tipo de estrutura semelhante a isso, só material genético, certo? Pessoal, algumas atividades estão aqui no final, tá? Vai de 1 até 16. Como eu falei para vocês, essas atividades elas poderão ser feitas por vocês aí ao longo da semana. São perguntas tranquilas sobre a aula, e aí qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem no particular do WhatsApp ou podem aí estar mandando lá no grupo que eu vou estar respondendo uma a uma. Eu vou ver para a turma o que vocês acham mais interessante, se é interessante vocês enviarem sua cópia para mim. Eu até acessei a plataforma nossa do Instituto Federal lá, mas eu não vi a questão se dá para anexar um formulário, mas não sei o que é mais fácil para vocês. Aí a gente vai conversar lá no grupo para ver o que é mais fácil. Ou vocês respondem lá à mão, ou respondem no computador e mandam para mim uma cópia. Talvez seja até mais fácil para vocês. Mas aí a gente pode pensar depois, tá? Eu só vou...